Esse problema não atinge o branco. Por que ele resolveria um problema que não atinge ele? Só protege ele. Não faz sentido eu brigar por isso. Diga não ao racismo, ou vamos todos lutar contra o racismo, ou vidas negras importam. Importam pra quem? Aí você pega os juízes do Brasil, é só pessoas brancas. Então o cara que condena um negro é uma pessoa branca. O cara que condena um ato sobre racismo é uma pessoa branca. Será que essa pessoa entende, ela concorda? Ou pra ela é mimimi também? Bom, teve um negócio que me pegou muito no BBB, que logo quando começou, teve um cara lá, ele era do agro. E aí ele cumprimentou todo mundo da casa. Primeiro dia, tava conhecendo as pessoas. Oi, parabéns, oi, fulana, pô, que legal, tal, que não sei o que, tal. Abraçou todo mundo, e todo mundo tinha um padrão. Todo mundo tinha um microfone e uma bolsa do Mercado Livre, né? Mas a última pessoa que ele viu chegou pela porta. Ela abriu a porta e era a tia Milena, uma mulher negra. Aí ele falou assim pra ela, você é o quê? Participante? Aí ela fez assim, claro, você jogou era o quê? Só tem participante aqui, você jogou era o quê? Um entregador de pizza, ou a pessoa que vai... O que você achou? Sabe? Aí ele disfarça assim, abraça ela, e isso ficou aqui fora, assim, pegou muito mal, né? Porque a gente sabe o que é isso. Isso é o quê, né? Tipo, nossa, você não parece participante, né? Você não tem o estereótipo das celebridades, das pessoas que estão aqui, né? E teve um outro caso também, com a mesma tia Milena, que ela tá muito próxima da Ana Paula, né? E aí tinha um cara lá que ele começou a comprar uma briga, não só ele, mais de uma pessoa a comentar e falar assim, por exemplo, você acha que se fosse lá fora, a Ana Paula ia estar com esse grupinho aí? Que é a tia Milena, uma mulher negra, uma galera mais jovem, dizendo o quê? Tipo assim, se fosse lá fora, ela não ia estar com esse pessoal porque não tem semelhança. Você acha que ela ia conversar com esse tipo de pessoa, né? E isso diz muito mais sobre você do que sobre o outro. É você que olha para aquela pessoa e fala assim, eu não tenho assunto com essa pessoa, eu sou de um mundo diferente dela. Essa pessoa não tem o que falar que eu escutaria. E aí você começa a espelhar isso na outra pessoa, né? Por você não ver semelhança naquela pessoa com você, você acha que a outra pessoa também não teria com ela, porque são de mundos diferentes. Tá ligado? Isso aqui fora foi muito forte, né, cara? Porque a gente sabe o que é esse racismo estrutural. Aí agora a gente pega Vini Júnior, o que tá acontecendo com ele lá. Cara, o que você sente disso, cara? Como é que a gente desestrutura isso pra você? Como é que a gente tira esses padrões semióticos, esse preconceito, essa pessoa que se esconde através da ignorância? Pô, eu não sabia. Ah, eu pensei errado. O que você sente desse momento, irmão? Se eu for a da resposta que eu penso, acho que cai lá, cai o vídeo. Dá essa que você pensa. Não, que eu acho que tudo vai partir de uma revolução mesmo. Acho que a gente vai ter que buscar por direitos coisas que algumas outras sociedades pretas, alguns outros grupos pretos já fizeram, né? Mas de forma mais violenta. Enquanto a gente for pacífico, no diálogo, quem comanda as estruturas de poder não tá nem aí com isso, pra falar a real, sabe? Você tem entidades gigantes, você tem empresas enormes, você tem oligopólios e monopólios, você tem o Estado que pode punir racistas, que pode punir condutas duvidosas, mas eles escolhem não punir. Porque quem faz parte dessas estruturas, se não for, compactua com isso, ou não enxerga um problema grave porque não são pessoas pretas que estão dentro das estruturas de poder. Então, chegou um momento que... Por isso que é uma conversa muito complexa sobre negritude brasileira, e a gente acaba levando para conversas muito separatistas, principalmente na visão de dois homens pardos. Porque muitos não nos leem como negros. Muitos acreditam que a gente não pode falar sobre isso. Mas enquanto a gente separar isso do nosso povo, a gente não cria força para poder destruir um movimento. Se parte do princípio de desconstrução, destruição de um pensamento para colocação de outro. Então eu acredito muito numa revolução e acho que Malcolm X deu o primeiro passo, Nelson Mandela deu o primeiro passo, os Panteras Negras deram o primeiro passo quando eles juntam pessoas pretas para combater e buscar espaços. Agora a gente precisa sair disso e para um segundo movimento. Pessoas pretas e pardas, homens e mulheres, precisam se juntar para se tornarem maioria, para buscar um espaço e controle financeiro.
Não adianta a gente lutar com um post no Instagram, não adianta a gente lutar com um punho cerrado porque não dá mais certo. As estruturas, elas são muito sofisticadas de racismo. Agora elas funcionam através de algoritmos, de narrativas que a gente não consegue acessar. Acaba eu e você aqui vindo falar sobre um tema extremamente complexo, mas ele cai num discurso vazio, num esvaziamento de pauta, porque são mais duas pessoas falando sobre as mesmas coisas. Tem pessoas 1 milhão de vezes mais qualificadas do que a gente para poder colocar uma resolução nesse problema. Resolução? Resolução, e é pessoas acadêmicas. De, olha, eu acho que assim, a estrutura que eu penso é essa, estudei esse tipo de sociedade, a sociedade no Brasil funciona assim, o Projeto Quirino é um podcast que todo mundo deveria ser obrigatório ouvir, que ele conta a história do Brasil, a história dos negros, a história dos pardos, da música, de tudo, mas talvez precisa de um revolucionário, que ele fala, não, eu vou conseguir na mão de força, e eu tenho maioria agora, porque são pretos e pardos. Então esse discurso separatista é muito complicado quando a gente fala sobre racismo, porque o branco não acha que é um problema dele, e é só dele. Então não adianta eu ficar brigando e falar assim, ó, você tem que resolver esse problema, você tem que resolver... Esse problema não atinge o branco. Por que ele resolveria o problema que não atinge ele? Só protege ele. Não faz sentido eu brigar por isso. Diga não ao racismo, ou vamos todos lutar contra o racismo, ou vidas negras importam. Importam pra quem? A quem interessa resolver o problema do racismo, se não a quem sofre? Porque a quem faz, a quem não chega, por que interessaria? Então eu vou me mexer da minha cadeira confortável para resolver o seu problema? Se eu não for tirar você da sua cadeira, o problema não está resolvido, filho. Quem comanda as organizações como a FIFA, como a UEFA, como o Real Madrid? Só cara branco, com poder, com famílias históricas ricas, monopólios, famílias reais. Não faz sentido. Então são só disputas de narrativa. Disputa de narrativa a gente tem um monte. Vamos aqui, ó, horas falar sobre isso. Mas precisa partir de um ponto revolucionário. E esse ponto revolucionário, ele tem 2 caminhos, ao meu ver. Ou um ajuntamento, aquilombamento, a união de pessoas pretas retintas que vão ser mais agressivas para poder buscar seus lugares, ou a gente faz isso junto com pessoas negras, pretos e pardos, indígenas, para buscar outros lugares, porque aí sim nós, eu e você, olha só, o homem preto retinto ficou na moda, eu e você nos beneficiamos com isso. Esse cabelo aqui não era na minha escola na moda, mas agora ficou, agora ele virou atrativo. Então, para mim não vamos falar sobre colorismo agora, vamos reivindicar esse lugar para pessoas pretas retintas, porque a gente vai se beneficiar de qualquer jeito. Interessa a mim acabar com o racismo porque ele de certa forma me atinge. E te atinge também. Totalmente, né, mano? Não como uma pessoa, não como o Vini Júnior, mas nos atinge. Então, como resolver isso, se essa é a pergunta? Só com revolução e derramamento de sangue. E vai derramar sangue nosso e deles também. Então, a resolução é essa. Senão, a gente vai continuar tendo um discurso muito narrativo, muito utópico, e enquanto eu não for para ação, porque os mecanismos digitais hoje sofisticados, eles deixam a gente inerte. Ó, compartilhei aqui, fiz minha parte. Ó, a vaquinha aqui para uma fundação de mães pretas, eu fiz minha parte. Acho que você faz. Acho ótimo. Acho interessante isso dentro do digital. Mas resolver o problema eu não acho. E aí, olhando pro futebol, que é o exemplo do Vini Júnior, a estrutura do futebol, hoje ela tá montada dentro e fora de campo para que o preto ele não tenha ascensão como o branco tem. E aí tem tanto no jogo como fora dele. Porque o jogo, hoje, no futebol atual, ele te aprisiona dentro de um sistema. Futebol moderno, ele tem um sistema onde negros, eles são aproveitados pelo seu físico e pela sua velocidade, e brancos pela sua inteligência e pelo seu talento. Não tem hoje um negro 10 pensante como maioria no meio campo. Ele é lateral, ele é zagueiro, ele é o cara primeiro volante, ele talvez seja um atacante, ele é um goleiro, mas ele, na beirada do campo, como um técnico pensando no time, não tem. Ele como um camisa 10, como tinha antigamente, já não tem tanto hoje na posição, mas quando tem, não é um negro. Fora disso, quantos donos de time você tem que são pretos? Que é o dinheiro tá aí, irmão. Você muda a hora que acontece um racismo com o Vini Júnior. Sabe o que acontece? O estádio inteiro tá vendo ele. A maioria dos jogadores do Real são pretos, eles se revoltam e saem do campo. Mas agora vão resolver o problema. Senta numa mesa os donos dos clubes europeus, com as instituições europeias. Quantos negros tem? Quantas vezes isso vai ser discutido? Então os pretos precisam desse apoio, desse ajuntamento financeiro que é o mais difícil, para ter
o poder capital, a riqueza geracional na mão, dono de clube, dono de instituições, criação de movimentos próprios, onde negros têm um fundo financeiro para que eles consigam apoiar causas negras e derrubar impérios e monopólios brancos. É utópico? Talvez. Até um negro ter a coragem de fazer. Complexo, hein? Complexo, mas teve alguns negros que já fizeram na história, Sim. né? Sim. Então, acho que o meu caminho é esse. Só para que não fique na utopia de que isso não existe, acho que tem o maior exemplo de todos, assim, que a gente ouviu recente, né? Que talvez eu tenha... Olha que louco isso. Olha como o Brasil é louco. Me descobri negro aos 28 anos de idade. Um cara preto retinto, ele não tem essa opção. Ele não olha todo dia no espelho e fala assim, nossa, o que eu sou? Quando eu descobri, eu ficava assim, caramba, mas quem eu sou? Eu nunca deixei meu cabelo crescer. Ah, agora eu sou isso? Ah, mas agora eu sou assim? Olha que louco isso. Como o meu privilégio de me descobrir negro depois de 28 anos. Eu tive então esses 28 anos pra trás, eu fui o quê? Eu fui quem? Eu só flutuei no meio da sociedade como ela me levava. E isso não é um privilégio, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a ignorância ela é um privilégio. Porque eu flutuava na sociedade e as coisas aconteciam comigo e eu não conseguia refletir sobre aquilo. Só aconteciam. É que privilégio tem que ser bom, cara. Tudo bem, pode Não ser é. que a palavra Você privilégio tem não. menos privilégio, você pode ter menos, Tá. mas não ser um privilégio, É sabe? que não saber disso é um benefício. Não saber. Mas não um privilégio. Então, tudo bem. Tá, só pra, né? Tudo bem. Então, mas é um fenômeno que acontece no Brasil, principalmente pós-pandemia, todo mundo se descobriu negro. Nossa, eu sou negro. Caraca, eu sou negro, ó. Eu fui um desses caras que falei assim, nossa, mano, acho que eu tô moscando. Porque branco eu não sou, mas também não sou preto retinto. E aí me colocaram como pardo e pardo é negro. Então eu sou negro. Então eu sou preto de pele clara? Caramba, o que eu sou, hein? Olha que louco, porque eu fui me descobrindo por associação a uma cultura que eu gostava e como a sociedade me lê. E aí a sociedade me lê de diversas formas. Mas o exemplo que mais. E aí, o ponto que eu quero chegar é que eu descubro a negritude e aí eu vou ler Malcolm X. E Malcolm X me leva pro extremo da revolta. Caralho, mano, eu preciso. Porra, mano, eu quero fazer alguma coisa, eu quero sair disso aqui, eu quero vencer, eu sou contra os brancos. O Malcolm X te traz esse pensamento revolucionário. E aí você descobre Martin Luther King. E aí, pra mim, a coisa mais impressionante, que não é utópico, que é louco, e isso pra mim foi o discurso que mais me impactou nos últimos anos, é que lá em 1950, o Martin Luther King reuniu 250 mil pessoas numa praça pública. 25% dessas pessoas eram brancas. Em nenhum momento tinha uma convocação por TV, por internet muito menos que não existia, por rádio, por jornal, não existia uma convocação real. Em nenhum momento o Martin Luther King pediu para as pessoas seguirem ele. Não tinha um conceito. O Martin Luther King subiu no púlpito e ele não tinha um plano, mas ele tinha um sonho. I have a dream. E todo mundo tinha o mesmo sonho. Então, eu não sei o quão utópico é ou só a gente ainda não se organizou. Não, isso é gravíssimo, cara. Gravíssimo. ligado? E a gente peca de lideranças. E quando a gente fala pecar de lideranças, não é que a gente não tenha aqui pessoas que entendam muito ou que saibam muito do assunto, pessoas importantes que já fizeram ótimos livros, teorias, pesquisas. É liderança, é você realmente colocar essa quantidade de pessoas numa rua e fazer elas se enxergarem, né? Um ponto muito importante do filme do Malcolm X é quando ele faz aquelas reuniões escondidas, né? E ele começa a falar assim: o seu nariz é lindo. Foda. O seu cabelo é lindo. Você é uma pessoa linda. Sabe? Então o cara começa a quebrar esses pontos que você fica, pô, meu nariz é tão feio, né? Eu preciso afinar ele. O meu cabelo não é bom, né? Que você ficou ouvindo isso o tempo inteiro. Nossa, seu cabelo é ruim. Então, quando vem esse cara e ele começa a trazer esse empoderamento, fazer a pessoa ter orgulho da própria raça, e você consegue transformar isso em um movimento que vai pra rua, esse é o tipo de liderança que eu acho que falta aqui, que muitas vezes o público espera que seja de um MC, de um rapper. Sabe, uma vez eu conversei com uma mina americana e ela falou assim, cara, aqui nos Estados Unidos o rapper pode falar sobre luxo, ele pode falar sobre dinheiro, sobre mulher, porque aqui a gente tem pretos liderando as partes que não precisa mais de um rapper, sabe? Então aqui ainda tem um peso muito ligado pro rap isso, né? Pô, vamos cobrar isso do BK e do Djonga, do Mano Brown, né? Vamos cobrar esse posicionamento deles, vira quase a obrigação dos caras, e os caras são artistas, né? Lá...
é muito interessante você ouvir isso. Aqui tem uns que fazem na música, mas tem 800 lutando pela causa que não são da arte. O peso, ele tá muito dividido, sabe? Quase não tem mais peso pra arte. Então, esse é um ponto interessante. Mas eu acho que o grande ponto, assim, que te ouvindo, que eu queria puxar é desse racismo estrutural, que pra mim é a base de tudo, e pra mim é uma frase que todo mundo fala e a gente não entende. O que acontece com a tia Milena lá no BBB, ou o que acontece com o Vini Júnior, é um racismo estrutural, né? Que é uma estrutura que ela já vem de centenas de anos, que ela já foi formada dessa forma. Então, quando você associa o branco, você sempre vai associar o branco ao poder, ao dinheiro, à riqueza, né? Então, tem várias fotos famosas, você pega os CEOs de várias empresas, é só pessoas brancas. Aí você pega os juízes do Brasil, é só pessoas brancas. Então, o cara que condena um negro é uma pessoa branca. O cara que condena um ato sobre racismo é uma pessoa branca. Será que essa pessoa entende, ela concorda? Ou pra ela é mimimi também? Você entende? Então, tipo assim, toda estrutura de poder está associada a pessoas brancas. Então você associa o poder à pessoa branca e associa a fraqueza, a dificuldade a pessoas negras. E isso é estrutural. Aí eu tava vendo até pesquisas que já comprovaram isso, que quando uma pessoa vê uma pessoa branca na rua e vê uma pessoa negra na rua, ela associa o negro a perigo. É quase automático no cérebro dela, não por uma natureza, e sim porque você estruturou essa sociedade dessa maneira, sabe? Ela virou um sinal de alerta. Assim que você vê um sinal vermelho, não nasceu assim, você vê um sinal vermelho, para o carro. Então você estruturou a sociedade dessa maneira. Branco é beleza e poder, negro é perigo, pobreza. Você entendeu? Então, esse racismo estrutural é a base de tudo. Então, às vezes o pessoal fala assim, pô, como é que a gente resolve o racismo no futebol? Não é no futebol, é no mundo. A pessoa ela tá dentro de um estádio, mas ela é racista fora do estádio também. É porque o estádio dá a sensação de poder. Eu tô aqui com mais 1 milhão de pessoas do meu time. Deixa eu fazer aqui e imitar um macaco porque eu tenho a sensação de poder. Eu tô em bando contra o Vini Júnior. Aí as justificativas mostram a ignorância. Mas por que tem outros pretos lá e por que só com o Vini Júnior? Você queria o quê? Que fosse com todos? Pô, foi só com um. Isso é grave pra caramba. E ele reage. Então, muitas pessoas, quando sofrem racismo, baixa a cabeça. Fica triste, chora, ele reage, fala, ó lá, o cara acabou de fazer um negócio comigo aqui. Então isso provoca outros racistas. Porque hoje o mimimi, ele virou a palavra perfeita pra você poder cometer qualquer crime. Então hoje você abusa de uma mulher, mimimi do caramba. O cara é racista, que mimimi do caramba. O cara é muito pobre, que mimimi ser pobre, né? Vai lá e faz, pô, é só ficar milionário. Tão simples, né? Então o mimimi, ele virou a palavra de defesa dos crimes, sabe? Eu acho impressionante como o racismo é um crime não respeitado, sabe? Se você mata uma pessoa é crime, se você comete racismo é crime. Mas o racismo parece que você pode. O racismo dá a sensação de impunidade. Se eu tô em bando, eu posso fazer. Ninguém tá ligando pra isso. Que eu acho que é o ponto que você fala dos poderes não ligar pra isso. Né? Pô, pra que eu vou fazer um movimento onde ele não me atinge? Aí é o problema. Então, se toda a estrutura social de poder tá no homem branco, por que ele vai querer resolver isso mesmo? Por que o juiz vai querer resolver? Por que o dono do futebol vai querer resolver? Do time, da liga? Pra que ele vai querer resolver se ele é branco? Pra ele é frescura. Gente, tem coisas mais importantes aqui, né, gente? Pô, vai ficar ligando com isso aí? Você entende? Então, essa estrutura que eu acho que é o grande ponto da questão. Como é que eu desestruturo uma ótica construída pelo mundo? Sabe? Como é que eu tiro essas pessoas do poder e coloco 50% lá de outras representatividades? Porque aquela famosa pergunta, se você reunir 250 milhões de pessoas aqui hoje, na sua frente, e você falar assim, Brasil é um país racista? Todo mundo levanta a mão, fala, é. Aí você fala, e aqui tem algum racista? Ninguém levanta a mão. Sabe? Então ele é tão estrutural que você nem se enxerga como. O cara às vezes tá lá imitando um macaco pro Vini Júnior, mas na cabeça dele ele não é racista. Só tô tirando uma onda. Sabe? E aí, esse mesmo cara, é isso que a gente tem que pensar, esse mesmo cara que tá na torcida fazendo isso, ele também às vezes é um CEO. De uma empresa pequena. Mas ele não contrata um negro líder. Né? Ele não vai contratar um funcionário negro. Olha como ele vai olhar para os funcionários dele que são negros. Porque as pessoas têm essa associação que o racista, ele não se associa com o negro. É mentira. Isso é mentira. Eu já tive um chefe que ele só contratava negros, cara. E ele era um dos caras mais racistas que eu já conheci. Ele gostava do poder de humilhar. Ele não podia ver você ir tranquilo, que ele pegava e falava assim, tá parado por quê? Pô, você parou de fazer sua função porque você não limpa ali. Sabe? E ele tinha uma mulher branca,
né? E ele só traía com mulheres negras. Só traía. Porque ele olhava a mulher negra como um fetiche sexual. É tipo uma masturbação pra ele, é uma coisa que ele usa. Tá Exato. ligado? Então, tipo assim, as pessoas olham como o racista, ele não se envolve com o negro. Pelo contrário, ele cumprimenta, ele adora contratar como empregada, ele adora pagar menos, sabe? Então, tira essas coisas da sua cabeça, porque o racismo, ele é uma estrutura de poder, assim como o machismo. O machismo é você diminuir a mulher. A galera não entende isso. É você achar que a mulher não é capaz. É você achar que ela não tá preparada pra ter uma conversa com você. É você achar que ela não pode pilotar um avião. É você achar que ela não pode dirigir um carro. O machismo, ele tá ligado diretamente a você diminuir ela comparado ao homem. Uhum. O racismo é a mesma coisa. E o cara não convive com mulher? O machista não convive com mulher? O machista, ele não adora transar com a mulher? Mas ele não admira a mulher, ele não gosta da mulher, ele não se envolve com ela. O racismo tá no mesmo lugar. Eu me relaciono com você, eu me cumprimento, me dá um abraço aqui. Mas não namora minha filha. Uhum. Não, você nunca vai ter um cargo de liderança na minha empresa. Uhum. O racismo, ele tá muito nesse lugar. E essa é a grande dúvida. Como é que você desestrutura um poder dominado por pessoas brancas, onde elas se contratam, se protegem, se defendem e se associam? Sabe? Tipo, parece algo muito maior do que você só organizar uma super manifestação. Uhum. Porque eu consigo gerar orgulho negro, como o Malcolm X fez, mas eu consigo destruturar os poderes? Esse é o passo 2, que ele ainda é muito mais difícil. Eu acho que esse é o passo, sei lá quanto. Ele é muito mais difícil, porque eu posso gerar orgulho, esse orgulho começa a fazer a gente começar a ter um pouco de... muita inteligência racial e esse tipo de coisa, etc. Mas para você conseguir dominar e ter uma sociedade negra que tem dinheiro, pessoas ricas, milionárias, bilionárias, negras, é quando você começa a mudar a estrutura. É isso. Então, ao invés de eu ter 4 canais de emissora dominado por pessoas brancas, eu vou ter mais 8 de pessoas negras. Tem 4 bancos dominados por pessoas brancas, eu vou ter mais 8 de pessoas negras. Eu tenho um presidente negro, eu tenho um não sei o que negro, eu tenho... Quando desestruturar isso é impossível. Eu vi um vídeo dos deputados aí, que eu não quero nem falar o nome, que o cara chega na rua e fala assim, chega em entrevista com qualquer pessoa branca e fala assim, você acha que o Brasil tem uma dívida com pessoas negras, né, pelo racismo, pela escravidão? Aí a pessoa fala, pô, eu acho que tem uma dívida. Ele fala assim, ô Fernando Holliday, vem aqui e faz um pix pro meu amigo. Esse é o nível de representatividade política que a gente tem. E esse cara, ele pode fazer isso, ele pode debochar disso. E ele viraliza e ele ganha muito seguidor. Pior, tem um negro participando disso. Você entende? Então, é uma estrutura muito difícil de ser quebrada. Até porque eu acho que aí entra num outro ponto que, tipo, para mim é meio complexo, que essas... depois do surgimento de certas eleições, de certos eleitores, né? Candidatos, a gente criou essa defesa de pautas que eu acho completamente inútil. Elas são mecanismos políticos utilizados somente para deixar a gente discutindo o que não é o problema. Não, mas eu levanto essa bandeira, mas essa bandeira... Tá, já entendi. Mas isso aqui não é o caminho para resolução. Isso aqui não é o caminho que vai levar a gente para poder sair disso. Eu não acho. Eu acho que, para ser justo, essas sementes que foram plantadas um tempo atrás por grandes líderes, homens e mulheres negras que enfrentaram isso lá atrás, que foram revolucionários, hoje tem várias microestruturas de organizações de homens e mulheres pretos para fazer negócios, que eu acho que é uma ótima semente aqui para a gente mudar as coisas. Porque entra muito num lugar que antes tinha sobre esse sentimento, que eu acho meio bizarro esse argumento, que o pardo ele tem uma passabilidade. Mas você não sofre tanto porque você tem uma passabilidade. Você pode ficar transitando dos dois lados. Então é para isso que eu luto? Quem falou que eu quero essa porra dessa passabilidade? Quem falou que eu vou lutar pro meu mérito ser o menos branco numa mesa cheia de outros brancos? Esse é o meu mérito? A minha passabilidade é um benefício? Quem disse que eu quero sentar nessas mesas? Eu quero sentar em outras mesas, eu quero falar de negócios com outras pessoas. Então essa estrutura, eu não acho que a gente vai quebrar agora, é muito louco isso, né? Porque eu vi um podcast, eu não lembro quem que eu vi falando isso, e ele fala, cara, é muito louco como lá atrás, sei lá, 1800 alguma coisa, o cara quando ele é escravizado, acho que foi o Porchat falou, você é escravizado, e aí o cara fala assim, não, fica tranquilo, daqui 100 anos a gente vai estar livre. Aí o cara fala assim,
Mas eu quero agora! Não daqui 100 anos, pô. Não daqui 100 anos, mas tipo, as coisas não são no nosso tempo, infelizmente. Então, acho que a gente vai fazer minúscula de um processo que lá na frente talvez isso seja normalizado. Mas hoje a gente está nesse processo de transição e a gente não vai ver essa quebra de estrutura. Não vai ver. E é muito triste, mas a gente não vai ver. Esquece. E eu não sei se a solução vai ser essa. De repente a solução ela é outra completamente, mas ela não vai ser no nosso tempo. E aí a pergunta ela é outra. Como é que a gente lida, como é que a gente se destaca, como é que a gente flutua nesse ambiente estrutural racista? Porque quebrar ele não é a palavra que a gente tem que ter agora, é um problema para as próximas gerações. E aí é a minha visão. Talvez o cara revolucionário fale assim, caralho. E ele seja o estopim do que vai acontecer daqui a 100 e poucos Total. anos. Assim como Malcolm X, Martin Nelson Mandela, enfim, outros que fizeram isso. Rosa Parks e tudo mais. Então, é complexo demais. A gente precisa de uns malucos, né? Precisa. Precisa de uns líderes malucos aí que vai fazer transformações que a gente nem imagina, né, cara? Total. Foda, foda.